Meu nome é Leonardo, sou residente do primeiro ano do programa de endoscopia digestiva do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí. Hoje, dia 4 de maio de 2022, vamos iniciar nossa reunião clínica sobre planejamento de unidade de endoscopia. O processo de planejamento, do funcionamento de uma unidade de endoscopia tem vários objetivos. O principal é proporcionar condições para que o serviço ofereça a melhor qualidade possível no serviço de saúde para a população, garantindo primordialmente a segurança do ambiente e boas condições de trabalho para os profissionais que ali estão envolvidos. Desse modo, nós podemos elencar 4 grandes processos que devem ser levados em conta no momento de você planejar o funcionamento de uma unidade de endoscopia. A gestão dos processos que vão ser envolvidos naquele setor, a infraestrutura física do local, toda a parte de suprimentos que serão demandados para o bom funcionamento do setor e, juntando tudo isso, uma questão da produtividade, a forma de você otimizar da melhor forma o funcionamento do setor de endoscopia. Então, a gestão do processo é o que eu diria é a base do projeto. Você vai padronizar todos os processos que vão acontecer naquele setor, desde a parte administrativa, com a admissão do paciente, recepção do paciente, a parte financeira dos serviços privados, até mesmo a parte clínica, de realização do exame e recuperação pós-procedimento. Então, além disso, além da padronização desses processos, toda a parte de análise de desperdícios, de definição de clientes, de público-alvo, de aquisição de equipamentos para montar o seu setor de endoscopia, tem que ser feito de forma prévia, para que você tenha condições de montar o setor de endoscopia da melhor forma possível. Além disso, também entra nessa parte de gestão de processo, tanto a parte de contratação, gerenciamento e capacitação dos colaboradores envolvidos, que além da parte de clínica, médicos, endoscopistas, parte de enfermagem, enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem, também envolve a parte administrativa, de recepcionista, e os profissionais de apoio, como segurança, profissionais de limpeza, que são necessários para o bom funcionamento da unidade. Então, a gente pode definir, separar, 3 processos no funcionamento da unidade de endoscopia. Os processos primários, ou processos clínicos, são aqueles que estão diretamente ligados à realização do exame em si. Processo de gerenciamento, que envolve a parte administrativa, recepção dos pacientes, demanda financeira, questão de convênios, gerenciamento de agenda, e os processos de suporte, que são profissionais que não vão estar diretamente ligados ao paciente, mas que são imprescindíveis para o bom funcionamento do setor. E aí eu colocaria o pessoal de limpeza e outros serviços terceirizados. Então, num processo clínico, ele tem basicamente 3 etapas: a admissão do paciente, a realização do exame e o momento da alta. A admissão pode ser dada por 3 vias: exames externos de pacientes eletivos que vêm de casa para realizar o exame, pacientes internos, pacientes que já estão na instituição, internados por algum motivo e que demandam a realização de exames endoscópicos. Ou ainda uma terceira via, que são exames de emergência, que aqui no serviço não é o perfil, mas que podem também ser necessários. Pacientes com hemorragias digestivas e outras emergências que demandem realização de endoscopias, retirada de corpo estranho, por exemplo. A parte do exame em si, em que você vai ter todos os processos relacionados à realização do exame, tanto diagnósticos quanto terapêuticos, e o momento da alta hospitalar, que você tem que dar alta do cliente para ele retornar ao seu domicílio da forma mais segura possível, já de preferência recuperado da sedação, com o laudo em mãos, bem emitido. E aí você vai definir se esse paciente tem condição de ir para casa ou se ele vai necessitar de uma internação hospitalar, por exemplo. Isso tudo tem que ser bem definido previamente, desde o momento que você vai iniciar a sua unidade. Você tem que saber como vai ser esse direcionamento para cada paciente que vai dar entrada no seu serviço.
Então, em relação aqui a esse fluxograma, para ajudar a definir melhor a admissão, né, do paciente, ele vai passar inicialmente por uma equipe administrativa de recepção, que é quem vai encaminhar esse paciente para a sala, vai fazer toda a identificação, né, recepção, parte financeira, de convênios, vai identificar o doente, vai conferir a questão de jejum, entre outros fatores que precisam para a realização do exame, e vai encaminhar o paciente para a sala do exame. Então, o auxiliar vai receber esse paciente, vai iniciar o preparo da roupa do paciente, quando necessário, em pacientes que vão fazer colonoscopia, retoscopia, checar sinais vitais. E, além disso, em paralelo, né, desse fluxograma aqui abaixo, você vê que existe uma atividade que é simultânea. Né? Enquanto o paciente está sendo preparado, outra parte da equipe vai preparar a sala para a realização do exame. Na etapa 4, é a realização do exame endoscópico em si, que é a parte fundamental, né? É o sentido de tudo existir. E após a realização do exame, que é a etapa 4, vão ter duas atividades que vão ocorrer de forma simultânea. A elaboração do laudo pelo médico endoscopista e a etapa 6, que seria o encaminhamento desse paciente para a sala de recuperação pós-sedação. Né? E após essas duas etapas estando concluídas, você, né, vai poder permitir que esse paciente tenha alta já com o seu laudo em mão. Você tem que gerir sua unidade de forma que todas essas etapas sejam realizadas da forma mais rotineira possível, diminuindo a quantidade de erros e de forma mais otimizada, para que seja eficiente, rápida e segura para o doente e para os trabalhadores que estão na unidade. Em relação à gestão da infraestrutura, é uma parte mais técnica da apresentação, que é baseada em duas resoluções da Anvisa e do Ministério da Saúde. A primeira é a RDC número 50, de 21 de fevereiro de 2002, e a segunda, mais recente, é a RDC número 6, de 10 de março de 2013. A primeira, ela vai dispor de todo o regulamento, né, sobre o processo físico, o ambiente físico dos estabelecimentos de saúde, de como tem que ser a estrutura física com a unidade de endoscopia, e a segunda, 2013, vai dispor dos requisitos básicos, né, para as boas práticas de funcionamento desses serviços. É uma parte bastante técnica, assim, que ele vai regulamentar desde o tamanho da área física, necessidade de quantos banheiros, necessidade de posição de pias em parte elétrica, hidráulica, temperatura, tudo isso é regulamentado e existe uma padronização para que permita a melhor segurança possível no ambiente. Eles classificam o serviço de endoscopia em 3 tipos. O tipo 1 é um serviço que realiza procedimentos endoscópicos sem sedação ou apenas com anestesia tópica. É um serviço de menor infraestrutura. O tipo 2 realiza sedação apenas leve, né, com sedação consciente e com medicações possíveis no uso ambulatorial. E o tipo 3, que é o nosso, é o que realiza procedimentos endoscópicos sobre qualquer tipo de sedação ou anestesia, né, ou de maior complexidade. Então, né, a parte de infraestrutura, ela engloba basicamente três áreas principais: o setor de procedimentos, o setor de apoio administrativo e a recepção. A recepção, né, de forma intuitiva, é onde o paciente vai chegar inicialmente. Ela compreende a sala de espera, o setor de entrega de laudos e a parte de sanitários para esse paciente. Né? Tudo isso tem que estar disposto na recepção. Da recepção, você vai dar entrada para as duas outras partes, que é o setor de procedimentos, onde tem a sala de exames e a sala de recuperação, que são os principais, e em setores, em locais com maior estrutura, como o nosso. Tem uma sala de exames específicos para a realização de exames com fluoroscopia, né, pacientes que têm que fazer exames contrastados, exames de CPRE. E, além disso, também tem a sala de limpeza de aparelhos e a sala de laudos. Já a parte administrativa é uma parte onde o paciente geralmente não vai ter tanto acesso e que vai englobar toda a parte administrativa, de chefia, secretaria, sala de reuniões, faturamento,
arsenal, vestiário para os pacientes e sanitários para os profissionais. E cada um desses pontos, né, não coloquei aqui para não ficar muito extenso, mas na resolução ele informa qual o tamanho da área, como tem que ser a posição, a altura do local, o sistema de ventilação, todos os requisitos técnicos, né, de infraestrutura, de engenharia mesmo básica, que você necessita ter para poder montar um setor de endoscopia. Em relação aos suprimentos, ele vai envolver toda a parte de compras, manejo e gerenciamento dos materiais de uso rotineiro na unidade, desde pinças, balões de dilatação, toda a parte instrumental, né, que não é permanente, que precisa ficar sendo resposta, parte de luvas, medicações, sedativos, cateter de oxigênio, enfim, toda essa parte de OPME que é adquirida de forma regular. E você tem que organizar esse setor porque é um local que demanda muito recurso financeiro para o setor e que, se não houver um manejo muito bem feito, pode haver desde a falta de suprimento, que você vai impedir a realização de exames, ou até, no ponto oposto, a compra excessiva, levando a desperdício e perda de validade de alguns suprimentos. Então, toda essa parte de almoxarifado tem que ser bem administrada, né? Você tem que ter uma noção de quanto é utilizado por mês ou por semana, dependendo do volume do seu serviço, de cada material, para que permita que você tenha uma gestão de compras e de armazenamento que evite tanto o desperdício quanto a falta de abastecimento. E em relação à produtividade, né, uma coisa que vai englobar todas as etapas que eu citei previamente, que é o quê? Você juntar tudo isso que você já preparou, que você planejou, que você comprou, para você realizar o seu exame da forma mais eficaz e mais eficiente possível. De forma que você tenha um exame seguro, bem feito, de qualidade, gastando menos tempo e tendo a ocupação, né, do seu serviço. Então, aqui estão elencados alguns fatores que vão influenciar na produtividade da unidade. Primeiro é o tempo de experiência do médico endoscopista e da equipe que está em torno desse médico, claro, de modo que, em serviços que você tem profissionais mais experientes, com equipes bem treinadas, a tendência é que você faça exames de forma mais rápida e de forma mais eficiente. Locais com infraestrutura física, né, espaçosa, ampla, que tem uma infraestrutura, como eu citei, adequada para comportar esses pacientes, também pode realizar exames de forma mais eficiente. O tipo de exame endoscópico, o tipo de intervenção terapêutica, tudo isso influencia no tempo levado para a realização do exame. A condição clínica dos pacientes, obviamente, se for um local que faz exames apenas diagnósticos de pacientes rígidos, que vem de forma externa, a tendência é que sejam exames mais rápidos do que no local terciário, onde vai fazer exames terapêuticos e exames de pacientes internados, né, que tem uma condição clínica mais deteriorada. O parque tecnológico endoscópico influencia, porque aparelhos mais novos, que com imagem melhor, favorecem a realização de exames mais precisos. E, além disso, o tipo de sedação e anestesia utilizado. Se você utilizar anestésicos de tempo de duração menor, a tendência também é que você tenha uma produtividade maior. Você consegue fazer mais exames em um tempo semelhante. Então, o objetivo, juntando tudo isso, é que você ocupe pelo menos 85% do tempo de sala do seu setor, né? E para isso você tem que ter tanto aparelhos capacitados, que têm capacidade, né, de realizar esses exames, de troca de tubo suficiente para você ter essa ocupação, presença de recursos humanos aptos a realizar tanto o exame quanto a parte de limpeza e preparo da sala, instalações físicas e estruturais necessárias e os suprimentos, né, de abastecimento adequado para permitir essa realização do exame da forma mais eficiente possível.